Oi, eu sou a Evelise da AIA Intercâmbios e vim aqui para contar um pouquinho dos meus perrengues que eu passei durante alguns anos por aí. Para quem não sabe, eu já morei fora há 3 anos e meio, bastante coisa aconteceu já faz algumas décadas. Depois que eu casei, tive filhos, já não fiz mais tanta coisa assim, mas a viagem que eu mais passei por perrengues ou que mais aconteceu coisas, eu vou chamar de aventuras, porque na verdade todo perrengue depende de como a gente vê, a gente pode achar que aquilo é uma aventura. Então foi quando eu fiz mochilão para a Europa e com a Índia, junto com meu irmão. Foi uma experiência fantástica que eu quero vir compartilhar com vocês. Uma das histórias que eu acho assim que foi bem interessante foi quando a gente foi para a Suíça. Nós moramos na Suíça basicamente 2 meses ali e a gente não vou contar como eu cheguei lá ainda, mas eu lembro que a gente foi morar na casa de uma mulher que chamava-se Keti e ela tinha 3 filhos. Um de 3 anos, uma de 5 e uma de 10. E um de 10. Eram 2 meninos e uma menina. Não falava francês, tá? Na Suíça, ali naquela região, eles falavam francês, mas eu não falava francês. Falava bem o inglês e não falava italiano também. E eu lembro que a Keti, ela precisava de alguém para cuidar dos filhos dela durante uma semana, porque ela e o marido iam viajar. Ele ia pintar pela Europa, ele era pintor de rua e ela ia fazer um curso em outra cidade. Ela pediu para eu cuidar dos filhos dela durante uma semana inteira, sem me comunicar direito com aquela molecada. Então assim, sem contar que as aulas iam começar do menininho mais velho, de 10 anos, era ali comecinho de setembro, e eu tinha levar para eles pra escola, né? Então assim, foi uma semana muito interessante. Foi uma semana onde eu viajei com meu irmão, então ele estava ali junto. Eram 3 crianças onde a gente tinha que se comunicar de qualquer jeito. As crianças, até o mais novinho de 3 anos era francês, mas o de 10 já falava um pouquinho de inglês e também o italiano. Mas mesmo assim, era dar banho, era dar comida, era fazer a comida. E teve um dia que eu lembro que eu estava numa fase dos meus 19 para os 20 anos, então vocês têm que entender que eu tinha 19 e 20 anos. E eu lembro que um dia a gente pegou a molecada e estava brincando de guerra de água pela casa, as crianças lá fora, eu e meu irmão lá dentro contra elas todas, né? E aí juntou mais umas 3 crianças ali da região, do bairro, da cidade, e a gente foi fazer guerrinha. A gente molhou a casa inteira, com a guerrinha de água, as crianças lá fora atacando na gente e a gente de dentro para fora. No final não sei quem ganhou, quem perdeu. Acho que fui eu que perdi de qualquer jeito, porque eu tive que limpar tudo, secar toda a casa, né? Mas foi uma experiência marcante, foi uma semana inteira mesmo, de domingo até domingo, onde eu tava cuidando das crianças. E ó, a gente se vira, não existe disso de falar, ai, não sei falar idioma, não vou me comunicar. A gente se vira, a gente vai dar as caras tapa, não é fácil, mas nessa vida nada é fácil, né? Se fosse fácil a gente não estaria aprendendo basicamente nada. Então foi uma aventura ali na Suíça, nos Alpes suíços que a gente morou, fantástica. O próximo vídeo eu vou contar como é que eu cheguei lá nos Alpes suíços. Essa sim é uma história bem marcante.